Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Eu creio que nessa altura do campeonato você já deve ter percebido que nós não estamos vivendo numa situação de tranquilidade nem de normalidade a nível global, né? O mundo inteiro está nesse departamento. E a gente está vendo aqui mudanças muito rápidas acontecendo que às vezes impedem as pessoas de realmente entender o que está acontecendo e agir de acordo para se proteger disso tudo, né? Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas situações que estão acontecendo e a maneira como as pessoas estão se movimentando diante disso para a gente ter um aprendizado nessa reflexão para que nós não sejamos surpreendidos por nada aí, ok? Lembrando que, claro, quanto menos uma pessoa lê, mais ela está suscetível a ser iludida pelas astutas arapucas da sociedade, né? A gente pode tranquilamente dividir o mundo em pessoas que leem e pessoas que não leem. E para te ajudar a se transformar numa pessoa que não apenas lê, mas lê aquilo que é correto, que é bom, que é benéfico, né, que vai te acrescentar, a gente criou o Clube de Leitura 2023. Primeiro link aqui embaixo, se você quiser estudar comigo, né? A gente tem um livro por mês, 12 livros no ano, mais 2 livros bônus, totalizando 14 livros no ano que a gente estuda. É claro que o curso ele não contempla os livros, né? Os livros você tem que adquirir por fora, né? No curso a gente tem as aulas. Aula semanal, live mensal e grupo no Instagram para a gente poder tirar dúvidas, tá? Então, se você quiser estar sempre com a sua mente protegida e tendo uma mentoria da minha parte, venha estudar conosco, tá? As mentorias acontecem uma vez por mês, na conclusão da leitura de cada livro. Então, vamos tomar aqui um exemplo. Veja o que está acontecendo na cidade de Nova York. Na cidade de Nova York, ela simplesmente viu 5,3% dos seus habitantes irem embora em apenas 2 anos, no intervalo entre 2020 e 2022. Aí você pergunta, primeiro, você pode perguntar várias coisas, né? A cidade de Nova York sempre foi muito procurada, uma cidade muito cara, né? A ilha de Manhattan, os imóveis dos mais caros que existem nos Estados Unidos, principalmente nas áreas nobres ali ao redor do Central Park, né? Na Central Park Avenue, na Quinta Avenida e por aí vai, naquela região toda ali dos arredores do parque, né? Por que uma cidade onde todo mundo sempre quis morar, as pessoas estão saindo, estão indo embora? O que está acontecendo, né? A primeira pergunta que fica é para onde elas estão indo? A maioria dessas pessoas, segundo os levantamentos que foram feitos, saíram da cidade de Nova York e se mudaram para cidades no estado da Flórida. Aí você pensa assim, o que de ruim está acontecendo em Nova York e o que de bom está acontecendo no estado da Flórida, né? Pelo menos na opinião do governador da Flórida, o Ron DeSantis, ele disse que as pessoas estão saindo de Nova York por causa das medidas muito duras que foram tomadas durante a crise sanitária, por causa do aumento da marginalidade, da criminalidade e também dos elevadíssimos impostos, né? Então, infelizmente, esses critérios que a gente está vendo ali na cidade de Nova York são critérios muito comuns que acontecem durante a história com cidades, estados e países e conglomerados de países que seguem uma visão de mundo mais marxista, né? Para não dizer outra coisa. Não é por acaso, não é coincidência, hoje a gente já tem condição de perceber isso, que nos locais onde esse tipo de visão de mundo se torna a visão de mundo hegemônica, você vê uma redução do poder social, um aumento do poder estatal, restrições, né? Limitações ao que o indivíduo pode pensar, falar e fazer, infelizmente a criminalidade aumentando e os impostos aumentando muito. Só fica surpreso com esse tipo de realidade quem, por exemplo, não leu o Manifesto do Partido Comunista, né, de 1848. No Manifesto do Partido Comunista de 1848, Karl Marx ele já falava que uma das maneiras
ou melhor dizendo, entre os 10 passos para a implementação do socialismo, o segundo passo, ou o primeiro, não me recordo, entre os 3 primeiros estava imposto progressivo, ou seja, aumentar o imposto para retirar o poder econômico da classe média, que Marx chamava de burguesia, mas a gente aqui sabiamente já traduz por classe média, retirar paulatinamente o poder econômico da classe média, transferir esse poder econômico para o Estado e depois assumir o controle do Estado todo poderoso para fazer todas essas reformas. É por isso que, obviamente, o pessoal está deixando a cidade de Nova York, né? E não só a cidade de Nova York, né? O próprio estado da Califórnia está vivendo um movimento semelhante. A cidade de Portland, no Oregon, também está vivendo um movimento semelhante também, por causa desse sucateamento social, né? Infelizmente, a gente não deve ficar muito surpreso com isso, porque existem coisas na natureza que foram projetadas para desconstruir, né? A gente sabe que, por exemplo, as enfermidades, elas têm um papel de controle populacional, de controle do tamanho, da quantidade de indivíduos, de qualquer tipo de ser vivo que a gente conhece, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, nos abutres, né? No urubu, em muitos casos também a barata, a formiga, esses seres, né, eles são chamados de seres sapróvoros, né, ou saprobiontes. Eles se alimentam de carcaça de outros seres mortos, eles têm a função, dentro do equilíbrio ambiental, de se desfazer daquilo que foi descartado e desconstruir coisas que, né, deixaram de estar vivas, né? Então, assim, existem... da mesma forma que na natureza, na biologia você vê isso, na sociedade humana também existem mecanismos de desconstrução, existem pensamentos que servem só para desconstruir, existem práticas, existem filosofias, né? Existem concepções sociológicas, antropológicas que servem para desconstruir, e é isso que a gente está vendo, né? Nós estamos vendo ali em prática um tipo de visão de mundo que anuncia um benefício social, mas na verdade são filosofias e práticas e pensamentos e concepções da desconstrução, né? E não é por outro motivo que Jacques Derrida, o importante filósofo francês, criou a ideia da desconstrução, né? Do desconstrutivismo. Então, vejam só, né? Além dessa constatação que a gente chega lá, o que está mais na prática, né? Por trás dessa saída, né, de pessoas ali de Nova York, né? Recentemente, o prefeito de Nova York, ele trouxe um plano para enfrentar aquela ideia de furto a lojas de varejo, né, na cidade. Aí você pensa assim, poxa, que legal, deve ser um programa muito interessante, né, para reduzir a criminalidade e fazer a cidade ser uma cidade de melhor convívio, né? Mas quando você vai ver o plano é muito interessante, para não dizer outra coisa. Primeiro, se o cara está ali furtando na loja, em vez de você já levar o cara para o chilindró, você faz um programa de reciclagem com o cara, entendeu? Não vamos para cima dele juridicamente, vamos fazer um treinamento com ele para ver se ele para de fazer essas coisas, né? Não vamos já botar o cara no chilindró logo de cara, vamos dar mais uma chance para ele, né? Porque afinal, né, ele está ali no seu direito, né, de pegar o que ele acha que ele está no direito de pegar. Além disso, a segunda etapa para esse processo, vamos treinar os funcionários das lojas de varejo para não ficar muito agressivo nessa hora, não ficar muito bruto, para poder lidar com o rapaz que está ali querendo levar os produtos sem pagar, lidar com isso de forma amistosa, pacífica, né? Não escalar isso para um confronto físico. Então, uma estratégia de paz e amor, assim, vamos ficar na paz, vamos ficar tranquilo, né? Além disso, né, instalar quiosque também nas lojas para que o pessoal que quer ali levar as coisas sem pagar possa ser encaminhado para programas
sociais, né? Vamos dar uma ajuda para esse cara, né? Então, é esse tipo de mentalidade que a gente está vendo ser implementada lá e que pode responder, né, um pouco do motivo pelo qual as pessoas estão saindo da cidade de Nova York, né? Aí você pensa assim, graças a Deus isso não chegou por aqui ainda, né? Só que o problema, a gente está vendo, né, a questão aqui no Brasil, por exemplo, os hospitais de custódia, né, dessa reforma psiquiátrica, um negócio complicado também, porque no último dia 15 de maio, terminou o prazo para fechar os hospitais de custódia, para onde são enviados pessoas ali que realizaram delitos de alta periculosidade, mas que foram pessoas classificadas com problemas psiquiátricos. Então, a gente está vendo ali uma grande medida de desencarceramento. Se você nunca ouviu falar em desencarceramento, passe a pesquisar sobre isso, que é muito importante. E a gente está vendo no Brasil também uma medida dessa de desencarceramento que traz alguns problemas para os conselhos de psiquiatria e de medicina no Brasil, porque eles estão argumentando que esses indivíduos, né, que realizaram delitos ali de alta periculosidade, mas foram classificados como portando problemas psiquiátricos, esses indivíduos que estavam em instituições preparadas para lidar com esse tipo de cenário, esses indivíduos agora terão o seu atendimento no SUS, no Sistema Único de Saúde, e acabarão ali na prática sendo atendidos junto com pessoas que estão ali procurando, né, ajuda para um dedo quebrado ou uma dor de garganta. Serão atendidos, né, a criança que está ali procurando uma ajuda dessa natureza vai ser atendida ao lado de uma figura dessa que estava, né, nesses hospitais aí de custódia. Então, nós estamos vendo no Nova York, na Califórnia, né, em Portland, no Oregon e por aqui também, uma grande medida de, a gente poderia chamar de quase um abolicionismo penal, que é você desclassificar certas atitudes como sendo delitos, não são mais delitos, em vez de você colocar a pessoa ali numa pena de restrição de liberdade, do cara ficar no chilindró, ele vai passar só por uma reciclagem, um treinamento, né? Então isso é mais uma dessas medidas, né, de desconstrução da sociedade. E o pessoal que estava atento em Nova York, eles já saíram fora para a Flórida, né? Muita gente que estava na Califórnia já se mudou para o Texas, né? Ou para o estado do Tennessee. Então, a pergunta que fica no caso do Brasil, o que está acontecendo? Nós vemos muitas pessoas se transferindo para estados e cidades mais tranquilas, né? Essa é uma pesquisa muito interessante e muito importante. E eu queria saber de você, você já pensou em mudar de cidade ou de estado para viver num local mais tranquilo, mais seguro? Tá? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Forte abraço, fiquem com Deus. Examine todas as coisas, retém que é bom. Fica o convite para vocês estudarem conosco no Clube de Leitura 2023 e aproveitar para adquirir os livros, né, que estão com até 70% de desconto só nesse mês de maio. Eu tenho indicado para vocês o Metapolítica, o Maquiavel Pedagogo, o Arrume o Seu Quarto, entre muitos outros que estão na lista lá, tá? Dê uma olhada, vem estudar conosco. Forte abraço, fiquem com Deus. Examine todas as coisas, retém que é bom. Valeu!